Olá, pessoal, como vocês estão, né? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Fernanda, sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física, tá? Aula para as turmas do terceiro ano, né? Comigo e com a professora Patrícia, tá certo? Então vamos lá, né? Esse conteúdo já é referente ao conteúdo do quarto bimestre também, certo? Corpos culturais, né? Um corpo padronizado. Então a gente vai entender, né? A questão dos conceitos de culto ao corpo, verificar a influência da indústria cultural, né? Sobre os tipos de corpos, da mídia, da publicidade, de como as pessoas se percebem, né? Como essa percepção do próprio corpo, refletir sobre relações de beleza e saúde, analisar diferentes aspectos, né, culturais, as produções culturais, né, em diferentes épocas, que concebem o corpo, que expressam o corpo, certo? E aí, ver a importância dos exercícios físicos para a manutenção da saúde. Então, esses são os objetivos da nossa aula de hoje, certo? Culto ao corpo. Então, para iniciar, a gente precisa compreender o que significa culto ao corpo, né? Culto ao corpo, fazendo uma contextualização na história, significa, resumidamente, é uma preocupação exacerbada com o corpo, né? Que aí vai atrelar os modelos de corpo existente, buscando se encaixar, se aproximar das diferentes formas de padrões de beleza, né? Que são exibidos aí na sociedade, pela mídia, né? E aí envolve a mídia, ela passa essa imagem, né? Ela passa essa imagem de que para você adquirir aquele corpo perfeito, né, é necessário você desenvolver algumas atividades, né? Atividades físicas, dietas, cirurgias plásticas. Então, culto ao corpo nada mais é do que uma produção cultural, né? Uma influência cultural ali, tá? Uma influência comportamental ali no meio, tá? Então, cultuar é você enaltecer demais, né? É você vangloriar demais. Então, tratar o corpo como algo superior, né? Então, o culto ao corpo é uma produção cultural, né? E aí a gente vê, por exemplo, que no século XVIII, para vocês terem ideia de como a cultura é tão presente, né, nos modelos de corpo existente, que no século XVIII as mulheres elas usavam tipo corpete, né, que é o que a gente chama atualmente de corselet, né, corselet, espartilho. Então elas utilizavam isso por baixo dos baixos vestidos longos, né? Por baixo dos vestidos longos, com o objetivo de se encaixar dentro daquele padrão. Podia ser as pessoas que tinham, aquelas mulheres que tinham um alto poder aquisitivo ou aquelas mais simples, né? Mas todas se encaixavam dentro desse padrão, né? Porque era uma maneira delas ficarem bonitas para aqueles padrões exigidos ali da época, tá? E aí a gente percebe que essa produção cultural, ela se modifica com os anos, né? Ela recebe modificação fisiológica e cultural, tá? Fisiológica já própria do nosso desenvolvimento, né? E cultural de acordo em diferentes épocas. E aí a gente vê que o corpo, essa produção cultural, ela é vista em diferentes épocas de forma diferente também, certo? A forma de cultuar o corpo, por exemplo, na Idade Antiga, era voltado a um aspecto mais utilitarista, aspecto mais funcional, né, voltado à sobrevivência daquela população. Né? Na Idade Média, por exemplo, a gente vê o quê? Que o corpo, na Idade Antiga, na verdade, na Idade Antiga a gente vê que o corpo ele era tratado como defesa da nação, para a guerra, né? Visto aquele corpo forte, musculoso, apto ali para a defesa de todos, né? Então era o que passava segurança. Já na Idade Média, essa visão de corpo, ela ficou um pouco distanciada, né? Por quê? Porque nessa época havia-se muito o poder da influência religiosa, né? O poder religioso ali agindo diretamente. E aí, o corpo, ele era considerado separado da mente, dissociado, né? Como algo fragmentado. E aí, o corpo, as ações do homem, eles acreditavam que as ações do homem realizadas ali, ações consideradas erradas, né? Como roubo, você matar,
Então, essas ações, elas faziam com que o corpo fosse considerado mundano, né? Como fosse considerado algo ruim, né? E eles entendiam que aquelas ações partiam apenas do corpo. E a mente do indivíduo não tinha nada a ver com isso, né? Então, a gente vai ver que em diferentes períodos, por exemplo, já na sociedade mais moderna, né? A gente vê que o corpo, ele tá atrelado à mente, ele sempre esteve atrelado à mente, né? E foi onde começou a surgir os primeiros estudos científicos sobre o corpo, sobre dissecação de cadáveres para em busca da ciência mesmo. Então, até chegar à nossa sociedade atual, que a gente vê muito esse padrão de estética, de beleza, né? Voltado à saúde em algumas vezes, né? Não na maioria das vezes. E aí, essa produção cultural, essa influência, né, de cultuar o corpo, ela chegou no Brasil por influência dos Estados Unidos, né, onde o culto ao corpo ele foi gerado e sua perfeição ela foi disseminada pelas mídias, né, por ser um país mais desenvolvido, né, do que o Brasil. E aí, nessa época, por volta de 1980, o corpo, ele era visto, ele era propagado pela mídia como a perfeição, né? Como aqueles corpos definidos, músculos aparentes. Então, o desejo, Berger, 2010, ele vem dizer o seguinte, que o desejo desse corpo feminino magro e definido e a cultura visual que irá desenvolver a partir dele é muito antigo. Mas aí foi a partir nos Estados Unidos, né, por volta da década de 1980, quando ocorreu o desenvolvimento considerável de quê? Do mercado magro e musculoso, onde as pessoas começavam a produzir bens de consumo, né, ligados ali a manter aquele padrão, ligados ali a encaixar aquelas pessoas dentro daquele padrão, né? Então a gente já vê uma influência aí mais consumista, né? Além de todo um aparato da mídia que reforça o tempo todo como o corpo é desejável e necessário, né? Então a gente vê aqui uma influência direta. Então, como eu falei, há registros bem antigos de formas de preocupação social com o corpo, né? Como eu falei, tiveram épocas, né, voltado à guerra, outros voltados a aspectos funcionais. A gente vê que toda essa produção cultural, ela ainda está presente na sociedade contemporânea, na sociedade atual, né? E aí, meio que indiretamente, também estava ligado à estética. Por exemplo, a gente utiliza o corpo para trabalhar, a gente utiliza o corpo para realizar funções vitais, né, necessárias para a nossa saúde. Então, atualmente, tem acontecido o quê? Uma intensificação dessa prática, né? Ocorrendo entre todas as classes sociais, diferentes faixas etárias, onde apoiam, sim, um discurso, né, de uma questão estética, da preocupação com a saúde. E aí é importante falar que essa produção cultural voltada a esses padrões, eles também receberam influência de questões culturais, né? Por exemplo, a gente vê muito hoje pessoas sendo excluídas, sendo menosprezadas por não se encaixar dentro de um padrão ali exigido na sociedade, né? Seja sexualidade, seja o papel social, religião, enfim, diversas questões, certo? Então, o que é que eu quero dizer? Que a prática, pessoal, do culto ao corpo, ela sofreu influência da mídia, né? E atualmente é considerado os corpos ergues, né? Abdômenes definidos, músculos grandes. Então, são essas as matérias de reportagem, estratégias de marketing que são apresentadas, né? Fazendo com que você adquira aquele tipo estético e aquele tipo de estilo de vida também, né? Mas aí o que é que a gente sabe? Que isso se distancia muito da realidade, né? Nem todo mundo consegue, não tem condições de adquirir aqueles produtos, né? Nem todo mundo tem condições de aderir a cirurgias plásticas, que é o que a gente vê muito, né? Hoje em dia, o que é que acontece muito. E aí, o que é que acontece? Quando você pratica... quando é que essa preocupação exagerada com o corpo é considerada um problema, né? A gente tem que levar isso em consideração. A mídia, quando ela mostra, né, essa ideia
de padrão corporal, né, de você ali consumir determinados produtos para atingir aquele padrão, ela não quer saber se você tá bem, se tá saudável, se vai prejudicar a sua saúde ou não. Ela não se importa com isso, né? Quer saber apenas na venda do produto ali, na venda da beleza, né, que eles chamam. E aí, o que é que acontece muito? As pessoas acabam praticando atividades físicas em excesso. O que é que acontece quando a pessoa pratica atividade física em excesso? Vai provavelmente cometer lesões no corpo, né? Consequências a longo e curto prazo, né? Então, são essas questões que a gente deve levar em consideração, né? A questão de dietas muito restritivas já pode afetar aí problemas psicológicos, né? Distúrbios alimentares. Então, isso tudo, pessoal, vai influenciar na saúde do indivíduo. Procedimentos cirúrgicos, né? Que muitas vezes nem são confiáveis, né? A grande maioria das vezes não são confiáveis. Então, é um risco, né? Então, as pessoas, elas utilizam desses mecanismos para se encaixar nesse padrão. E aí, a gente vê muito, por exemplo, em rede social, nessas mídias sociais, utilização de programas, né, para melhorar o corpo, melhorar a estética, para se encaixar ali dentro daquele padrãozinho de perfeição ali que é mostrado em rede social, que a gente sabe que não existe, né? Que a gente sabe que tudo que é mostrado ali é uma fachada, né? Nem todo mundo é daquele jeito, né? É justamente para influenciar as outras pessoas, né? Então, grande parte das pessoas que perseguem esse ideal de e que não conseguem atingir, né, gera frustração, gera descontentamento. E aí é que vem os problemas, né? Os distúrbios alimentares, é quando você recorre demais a esses procedimentos, né, de forma exagerada, e aí é que vem esses problemas psicológicos, sociais, afetivos, diversas formas, tá? Aqui é um vídeo que tem para vocês clicarem, eu deixei disponibilizado em PDF, que fica melhor no aplicativo da escola. Então é só clicar e aí vocês vão direto para a história dos padrões de beleza, ou seja, em diferentes épocas. Então era tratado em diferentes épocas, de diferentes formas, né? Muitas vezes, pessoal, há o desejo de comprarmos materiais, itens de consumo que não precisamos, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? De onde surgem essas necessidades que o ser humano tem, né? A partir da metade do século XX, com o desenvolvimento da indústria cultural, muitos dos nossos desejos, eles passaram a ser construídos pela publicidade, né? Muitos tornando-se reais ali. Pela publicidade, pelos programas de televisão e pelo cinema. E a gente vê que nos dias atuais a internet ela continua perdurando com essa função, né? Tem esse papel cada vez maior na criação dessas necessidades, né? De fazer com que sintamos essas necessidades de comprar, né? De preencher esse espaço. Então, desse modo, esses desejos que são criados e que são incentivados pela indústria cultural fazem com que nós nos tornemos uma cultura consumista, né? Então, é tudo em prol do produto. Por exemplo, frequentemente os anúncios vinculam os produtos a um estilo de vida e estratégias de marketing, né? O corpo humano, ele é visto como algo objetificado, né? Como um objeto. O que é considerado um corpo objetificado, né? Aquele corpo que não tem tanto sentido, significado. Aquele corpo que é tratado como uma coisa qualquer, né? Então, quando a gente começa a tratar um corpo como um objeto, a gente deixa de lado questões importantes, né? De como questões sociais, políticas, de formação do corpo, né? Tudo isso deve ser levado em consideração, psicológico, afetivo. Então, as indústrias da moda, do esporte, de cosméticos, por exemplo, tendem a valorizar esse padrão, né? Como eu falei, esse padrão esbelto, musculoso, sem se preocupar, né, com a saúde. Então, a gente vê que a estética, ela se distancia bastante dessa saúde. E aí, essa falsa promessa, né, que a mídia passa, pode gerar angústia, né? Problemas de saúde, certo?
justamente por não se adequar a esses padrões. Então, o corpo ele é tratado como fetiche, como algo objetificado mesmo, né? Fetiche a gente entende como algo ao qual prestamos adoração. Mas quando aplicamos esse conceito ao corpo, a gente vê o quê? Que a mídia ela só vende a ideia de que a gente pode transformar o corpo, né? E essa transformação só é possível se a gente consumir determinados produtos. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Para vocês terem ideia, até o nosso padrão comportamental, ele é influenciado pela mídia. E eu perguntar a vocês, como é que a gente pode mudar essa visão, mudar esse pensamento, né? De tratar o corpo como objeto, o corpo como um fetiche, sem sentido, sem significado, né? Então aí a gente tem um senso crítico. O senso crítico é o que vai fazer com que a gente se mobilize para desconstruir esses conceitos, né, esses padrões existentes aí, fazendo com que a gente forme uma sociedade mais justa, valorizando a beleza individual de cada um, a peculiaridade de cada um, respeitando essa diversidade corporal que existe. E aí, pessoal, é comprovado, né, estudado, que os corpos eles são diferentes, eles têm características diferentes, né? E cada um é único em sua essência, certo? No entanto, a gente vê muito aí que consequências relacionadas a esse padronização de beleza, né? Por exemplo, as pessoas elas se sentem excluídas de frequentar determinados lugares, quando sentem-se vergonha do próprio corpo, né? Não conseguem buscar aí um lugar social, né? Então, a gente vê muitas consequências em relação a isso, né? Essa questão dos padrões corporais. Mas o que a gente deve considerar? Cada um tem a percepção de cada um, pessoal, é subjetiva, do que é belo, do que não é, né? Do que quer, do que não quer. Então, é subjetivo, tá? E aí, o que eu digo? A gente tem que respeitar a diversidade cultural, a diversidade corporal, né? E aí, nos últimos anos, porém, muitas pessoas e organizações têm reagido à idealização nociva do corpo propagada pelos meios de comunicação. Teve uma campanha publicitária que provocou bastante polêmica, que apresentou justamente essa imagem aí, né? Que falava o seguinte: o seu corpo está pronto para a praia, né? Tratando o corpo como algo taxativo ali, a um padrão, né? Fazendo com que isso, as pessoas, elas buscassem ali consumir aqueles produtos, né, para adquirir esse tão sonhado objetivo. Foi uma campanha realizada no Reino Unido, por volta de 2015, no verão, mas foi uma campanha que foi derrubada, né, devido a esses pensamentos preconceituosos, né, esses pensamentos que muitos deles, né, se distanciam aí da saúde. Então, esses padrões corporais, então eles nos apresentaram isso como os padrões corporais como sendo os melhores, né? Os meios de comunicação constroem a necessidade de nos adequarmos a eles. Então, eles divulgam sempre uma ideia de adequação, que a gente tem que se adequar àquele padrão, né? Para alcançar aquele padrão, certo? E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, atualmente, esses padrões ligados a algumas características, como a magreza no caso das mulheres e a musculatura definida nos casos dos homens, o marketing se esforça para vender esses produtos, né, para prometer, ajudar, enganar, né, as pessoas ali para adquirir esses atributos, né, utilizando alimentos, remédios, equipamentos, rotinas de treino, cirurgias, né? Então, essa idealização do corpo, ela vai trazer consequência emocional, física, afetiva, social às pessoas, né? E aqui, ó, eu trouxe aqui é uma entrevista. É uma entrevista, um documentário falando de pessoas, né? Pessoas do nosso dia a dia mesmo, perguntando o que é que você mudaria no seu corpo. A gente percebe, vocês podem clicar aí para assistir, mas no documentário a gente percebe uma insatisfação muito grande de pessoas, né, que não se valorizam, não valorizam a sua diversidade cultural, a sua diversidade corporal, certo? E aí, com isso, nós somos corpos culturais, nós somos corpos que recebemos influência cultural, né? Somos corpos que somos influenciados por questões culturais, certo? Então, em nosso cotidiano, diante dos amigos ou do espelho,
Não vivemos um mundo de corpos padronizados, né, que nos são vendidos diariamente. Como vimos, isso pode causar muitas consequências negativas, né, e causar insatisfação também no corpo. Então, a cultura contemporânea ela é formada por diversos referenciais. Nossa gestualidade é construída por diversos graus de expressões, que são influenciados aí, os vestiários, os penteados, acessórios, o modo de se mover, né, falar, entre outros. Então, a gente vê aí uma influência direta, no comportamental também. Além disso, o corpo vinculado pela indústria cultural, de maneira objetificada, tende a ignorar essa diversidade, passando por cima dos elementos concretos, né? Elementos importantes no nosso meio, como questões étnicas, econômicas e sociais. Então, o corpo, dessa forma, ele é tratado como uma coisa, algo que pode ser manipulado, manejado, modificado de acordo com os desejos, né? Algo sem sentido, sem significado. Então, quando a gente se coloca como ser cultural, a gente deve entender a leitura por cima disso tudo, que temos no nosso corpo, né? Que a gente se relaciona com grupos identitários, né? Aos quais a gente pertence, a gente sempre pertenceu em diferentes períodos. Então, logo, esse olhar de corpo que a gente tem é moldável. E aí, com o senso crítico, é que a gente vai fazer com que a gente mude esse pensamento, com que isso tudo seja repensado, né? E aí, pessoal, nesse sentido, começa a ganhar força uma visão mais crítica das pessoas que buscam a representação mais justa e plural da sociedade, né? Que foi justamente essas pessoas, assim, que tem esse pensamento mais desconstruído, né? Que derrubou aquela campanha que eu falei lá atrás, tá certo? E aí os corpos, eles são diferentes, né? O corpo, pessoal, ele é predominantemente cultural, depende de vários fatores para desenvolver, fatores biológicos, hereditários, fatores sociais, diversos fatores para se desenvolver. Então, essa abordagem, ela considera uma grande diversidade cultural, né? E, por outro lado, a objetificação do corpo, ela é influenciada diretamente pela mídia. Então, além desses elementos socioculturais, há fatores biológicos que determinam parte da expressão dessa diversidade. E aí, uma tentativa de classificar os corpos, né, de acordo com características biológicas, foi o psicólogo, né, que estudou, né, estadunidense William Herbert, né, de 1898 a 1977. Então, por volta de 1940, né, ele desenvolveu uma forma de classificar os corpos, de entender como é que se dava essas estruturas corporais. Então, ele entendeu o quê? Que cada corpo, ele apresenta uma característica própria, né? Aquilo que vai tornar ele diferente fisicamente, tá? Entendendo aqui o corpo fisicamente. E aí, está relacionado a atributos como adiposidade corporal, né? Gordura corporal, massa muscular, óssea, gordura visceral, entre outros, tá certo? E aí, essa classificação, né, que ele desenvolveu é chamada de somatótipo, né? Que é o biotipo que classifica aí os corpos em 3 formas: endomorfo, mesomorfo e ectomorfo, tá? Então, você já deve ter percebido que algumas pessoas, elas têm dificuldade maior em ganhar massa, né? Algumas pessoas são mais magras, apresentam um biotipo mais alto, outras são mais cheinhas, né? Então, tudo isso é uma característica individual ali, né? Um biotipo corporal faz parte dessa classificação do biotipo corporal. Eu trouxe uma imagem aqui que representa essas 3 formas de classificar o corpo: o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. A endomorfia, pessoal, o corpo endomorfo, ele adquire gordura corporal e massa magra facilmente, né? Então, geralmente, ele é de grande porte, tem dificuldade de perder massa, porque o metabolismo, ele é o quê? Ele tá mais lento, né? Então, aqui, no caso, são aquelas pessoas que muitas vezes comem pouco, mas engordam com facilidade, né? Já a mesomorfia é o corpo que tem uma estrutura óssea grande, né? Apresenta uma definição muscular mais evidente, né? Indivíduos geralmente com esse corpo, eles têm facilidade de ganhar, né? E perder massa. Então, eles tanto ganham quanto perdem, tá? E aqui o metabolismo dessa forma, ele oscila. E ectomorfia, o corpo
Ectomorfo, ele geralmente é magro, com pernas mais longas, e que já são as pessoas mais altas, né? Aquelas pessoas que come e não engorda, né? Também tem uma dificuldade para ganhar massa. E no caso do mesomorfo, né, que é esse segundo citado aqui, já são aquelas pessoas que não treinam, né? Mas elas por si só apresentam corpos atléticos já, né? Desenvolvida ali uma musculatura mais evidente, tá certo? Então, pessoal, aqui ó, apresenta características mais detalhadas de cada biotipo corporal, tá certo? A questão dos níveis de frequência cardíaca, tá certo? De cada um vem trazendo mais características detalhadas, certo? E no caso do mesomorfo, que é aquele corpo mais atlético, como eu falei, eles têm, geralmente essas pessoas têm características próprias de resistência, de potência muscular, né? São aquelas que têm referência maior com esportes, né? Com vôlei, basquete, tênis, por ter uma forma atlética mais definida. E aí o biotipo dessa forma, ele demonstra o quê? Que a aparência corporal, no geral, depende de fatores biológicos, genéticos, né? Que não podem ser modificados de acordo com os desejos, de acordo ali para encaixar desses padrões. Então é isso que muitas vezes causa insatisfação nas pessoas, né? Por isso, para alterar a sua aparência, muitas vezes as pessoas recorrem a procedimentos recorrendo muitas vezes a esses procedimentos estéticos e cirúrgicos, né? No entanto, é preciso dizer que a classificação do somatótipo também é limitada, afinal, cada corpo é único, apresentando características diversas que nem sempre se encaixam a uma classificação esquemática, né? Ó, pessoal, eu trouxe aqui um quiz, né? Que vocês podem estar clicando aí no link para descobrir o seu biotipo corporal, tá certo? Então, pessoal, vocês podem estar realizando esse quiz aí para saber o biotipo corporal de vocês, tá certo? Então, o que é que a gente vê? Que a beleza e a saúde corporal, elas andam um pouco distantes, né? Então, a gente deve levar em consideração esses dois aspectos, né? Quando nos deixarmos influenciar, por exemplo, pela mídia, né? Quando for o caso. E aí, resumidamente, né? A beleza e a saúde corporal que a gente vê na sociedade atual avança com a tecnologia, né? E aí aparecem aí as diversas alternativas, né? Que, de acordo com a percepção, cada um tem a sua escolha aí, né? De aceitar ou não. Mas é justamente a gente pensar e entender que cada corpo é único, tá certo? E aí, aqui tem algumas referências, certo? Que vocês podem estar clicando. Eu vou deixar disponibilizado no material em PDF, tá bom? E podem estar se aprofundando mais acerca dos conteúdos, tá certo? Até a próxima aula.